Bem, vocês têm ouvido falar que a Venezuela, né, andou invadindo o território brasileiro. Também deve ter ouvido falar que os caças da Venezuela invadiram o espaço aéreo da Colômbia e Maduro diz que a Venezuela está fazendo um exercício militar. Assim como Putin anunciava que ia fazer um exercício militar na Ucrânia, não é? Então nós estamos vendo isso aí nos noticiários e eu trouxe aqui alguns elementos que vão nos ajudar a entender mais ou menos o que está por vir e o que já está acontecendo na América Latina envolvendo a Venezuela, o Brasil e a Colômbia. A Colômbia de Gustavo Petro. A batalha de Gustavo Petro contra, né, as forças paramilitares que estão consumindo a sua autoridade na Colômbia e que pode ser a porta de entrada para uma grande, né, turbulência que pode desbancar o regime de Maduro. Vamos entender isso na prática? Então tá bom. E o Sr. João Paulo Guimarães falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia. Este é o lema da nossa bandeira. Este é o vídeo 489 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, né? Criamos essa comissão para pacificar o Brasil e chegar à verdade. E o nosso Pix está aí, é jpnoticias@gmail.com. Vai chegando o fim de mês, a gente tem que ficar lembrando, porque a gente depende de vocês para continuar com essa comissão, tá certo? Já estamos no vídeo 489. Enfim, vamos ver essa luta, né, do Gustavo Petro para segurar o seu mandato e aliado de Maduro, né, pode trazer uma dor de cabeça enorme para o governo de Maduro. Sim, talvez não seja pelo Brasil, talvez seja pela fronteira da Venezuela com a Colômbia que o bicho vai começar a pegar, tá certo? Imagine, de uma hora para outra, 40 mil pessoas foram desalojadas de uma região. Desalojadas, entraram nas casas, saíram atirando, mandando matar, o pessoal saindo, deixando tudo para trás. 40 mil pessoas. E elas estão hoje a maioria numa cidade de Cúcuta, que faz divisa com a Venezuela. E aí você imagina um campo de futebol com as arquibancadas cheias de pessoas. E essas pessoas não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm onde tomar banho. De repente, elas foram desalojadas. E é sobre isso que nós vamos mostrar aqui para vocês. O problema do Maduro vai vir da Colômbia. E aí, esse Gustavo Petro, amigo do Lula, amigo do Maduro, né? Amigo do Ortega, amigo dessas organizações, né, paramilitares que são fabricantes, né, da coca. Vamos avaliar isso aí na prática? Bem, quero mostrar para vocês. Aqui, ó, é o estado. Pera aí, vamos lá. Estamos na divisa. Aqui, ó. Aqui está a Colômbia, tá certo? E a Venezuela. Onde tem esse pontinho vermelho aí, né? É o lugar onde está acontecendo o grande problema aí de conflito entre um grupo chamado Exército de Libertação né, Nacional e contra dissidentes da FARC, né, da Força Armada Revolucionária da Colômbia. Então, esses grupos começaram a ter um enfrentamento aí e aconteceu uma merda lá que 40 mil pessoas tiveram que sair do lugar. Morreram perto de 100, né? Tudo isso no fim de semana. Vamos olhar isso aí direitinho? Tá? Então tá.
Isso aí, ó, eles chamam crise de ordem pública e emergência humanitária por arremetida criminal del ELN. Essa quer dizer que essa crise foi criada, né, pela organização ELN, que é o Exército de Libertação Nacional. E isso está acontecendo na região de Catatumbo. Vocês estão vendo esse território em vermelho aí, fazendo divisa com a Colômbia? Pois é, essa aí é a região de Catatumbo. E ali tiveram, assim, do fim de semana para outro, 40.282 pessoas que foram desalojadas, tiveram que deixar suas casas, né? 38 homicídios, né? Isso aí é dados oficiais do Posto de Mando Unificado, lá do norte de Santander, que é uma região da Venezuela, tá certo? 41 casos atendidos por medicina legal. Então, 38 homicídios, mais 41 casos atendidos por medicina legal. Então, são 80, né? 80 mortos e calcula-se que seja 100, né? Nesse conflito aí que aconteceu no final de semana. Então, as cifras variam. São 80 assassinatos, né? 41 corpos identificados, né? E 36.139 pessoas desalojadas, né? Isso aí aconteceu no dia 22, né? Dados do dia 22 de janeiro de 2025, tá certo? Essa aqui já é a fonte da Defensoria do Povo. Então já são outras fontes, tá vendo? Uma estava dando 40 mil, essa aí está dando 36.190 pessoas desalojadas, mais 80 assassinados, 41 corpos. E isso assim, né? É essa força nacional. Bem, aqui é o norte de Santander, Catatumbo, tá certo? Catatumbo é essa região que nós mostramos no mapa, né? Aquele pedacinho lá em cima. Aqui tem 372 mil pessoas, né? É o número de habitantes. 45,11% moram em zonas rurais. Então, são essas cidades que existem lá, ó. El Tarra, Teorama, El Carmen, Convención, Ocaná, La Playa, San Calixto, Tibú, Acari, Sardonita e Abrego. Essa turma toda tiveram que deixar suas casas, tá certo? Por quê? Porque o Exército de Libertação Nacional entrou atirando, botando terror e colocando essa turma para correr, tá certo? Isso ali na Colômbia divisa, né, com a Venezuela. Então, tem um grupo terrorista que chama, né, Exército da Libertação Nacional, que é o ELN, e tem a dissidência da Las Farc, a dissidência da FARC, que é Força Armada Revolucionária Colombiana. Então, é uma dissidência da FARC que está comprando briga com, né, o Exército de Libertação Nacional, tá certo? O Exército de Libertação Nacional, né, tem 60 mil integrantes, né? Ao menos 60%, né, da coca que ingressa na Venezuela. Essa turma que trabalha nele, entendeu? E a dissidência Las Farc tem uma frente com 33, outra frente com 41 e a frente 45, né? São nomes de gangues, né, ou nomes de facções que são dissidentes das Farc que operam, né, nesse território aí. E eles estão se pegando, tá certo? Então, a média é de 250 a 350 toneladas, né, do pozinho branco por ano, faturando mais de 6 milhões, né? 6 mil
bilhões, 6 bilhões de dólares, né? 6 milhões de dólares. Então, vamos continuar vendo o que nós estamos vendo aqui. Isso aqui eu fui pegando aí com esse pessoal, tá certo? Então, aqui, ó, em Catatumba, essa rotazinha que você está vendo aqui, ó, Catatumbo, o pessoal saiu de Arauca, né? Passou por dentro da Venezuela até chegar à região de Catatumbo e provocar o terror lá, entendeu? E esse terror fez com que 40 mil pessoas tiveram que desalojar, sair de suas casas com a roupa do corpo. Não levaram nada, né? Alguns ainda conseguiu pegar um documento ou pegar um travesseiro, mas a maioria teve que sair correndo. Entendeu? Por quê? Porque os que ficaram lá foram sendo, né, executados. Vai vendo. Aí nós vamos aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Então, você está vendo essa seta aqui, né? Então, a turma saiu para ir para Catumbo, né? Saiu daqui de baixo, que é Cacutá, que é essa região aqui, ó, Arauto, né? Arauca. E aí passaram por dentro da Venezuela para chegar em Catatumbo. Então, esse grupo tem, né, como diz assim, a simpatia, né, a costa quente do regime de Maduro. É o que dizem, entendeu? É o que dizem. Porque a divisa ali é complicada. Então, essa região de Catatumba, tá certo? Aquele quadro pequenininho mostra uma seta pequenininha, um verdinho pequenininho que é lá em cima, né? Quase beirando o oceano ali, ó. Então, essa região aí, ó, é uma grande produtora de coca, né? Daquela planta da folha da coca. Então, aqui tem uma estatística do cultivo de coca nessa região, Catatumba, né? De 2001 até 2023, tá certo? Ó, em 2001 tinha uma produção razoável, né? Onde está vermelho ali, onde está mais vermelho, onde tem mais concentração, né? Maior volume. 2002, aí 2003 foi diminuindo, 2004 foi diminuindo, 2005 foi diminuindo, 2006 parece que quase não tem, tá vendo? 2007 também pouquinho. 2008 começou a aparecer, 2009 começou a aparecer, ainda pouco, 2010 começou a aparecer, 2011 começou a esparramar, 2012 já estava bem esparramado, 2013 bem esparramado, 2014 bem esparramado, 2015 bem esparramado, 2016 a região já estava bastante coberta por produção de coca, 2017 foi ampliando, 2018 né, já foi ampliando e incrementando. Você vai começar a aparecer pontos vermelhos, tá vendo? 2019, 2020 o negócio está pegando, ó. 2021, 2022 e 2023. Então, esses 6 anos, né, subsequentes, esses últimos 6 anos, né, de 2018 até 2023, a produção incrementou muito. Então, ou seja, o pessoal está faturando, né, e o governo está fazendo vista grossa, ou sendo parceiro, né, porque não é possível que uma região desse tamanho, né, com esse tamanho de produção de material de coca, não tenha como ser a repressão. Então, olha aí a região do Catatumba, né, em 2023, como é que era, até o ano passado, tá certo? Olha aqui, onde está em vermelho, onde a produção maior do que 45 hectares, entendeu? Né, de produção ali, tá vendo? Então, essa parte toda aqui, ó, é onde o bicho está pegando. É ali que concentra, entendeu? O poderio das Farc, poderio da ALN, né? LN, né, do Exército de Libertação da Venezuela, que são forças paramilitares, são exército mesmo, entendeu? Eles ficam lá no meio da mata e o negócio lá é... Então, aqui estão, ó,
áreas consideradas de risco hoje, né, no norte de Santander e César, né, e aqui é a região de Catatumba, né? Então aqui, ó, perímetro urbano, né, onde está acontecendo esses riscos aí, ó, é onde está pegando área de risco. Se você ficar ali dando bobeira, você é executado. Então você tem que sair fora, desalojar sua casa, deixar isso aí que o bicho está pegando. São esses lugares aí, ó, tá certo? E na zona rural, tá certo? Também tem, né, os campos, as veredas, aonde está acontecendo, tá certo? Vamos continuar vendo aqui. Essa região do cultivo de coca, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais para mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar daqui, ó. Vamos pegar daqui, ó. Vou pegar aqui. Essa aqui é uma postagem do Gustavo Petro, que é o presidente, né? Ele colocou isso agora recentemente. Aí ele escreveu assim: as tropas da ELN, né, do Exército Nacional, Exército de Libertação Nacional, saíram majoritariamente de Arauca, transitando durante um mês até chegar a Catatumbo, né, de Civil, né, região de Civil. Eles buscam o controle da fronteira baseados economicamente na produção de coca, né, de Catatumbo. Pablito, que é o líder-chefe da ELN, tem a maior responsabilidade nesta situação. Eles buscam o controle para converter em carta de negociação internacional e para enriquecer com a coca. Por soberania nacional, né, e Exército de Libertação Nacional deve ser derrotado e com toda a força, né, que tem seus mesmos objetivos e seus mesmos objetivos, entendeu? Então vamos acompanhar aqui, ó. Vamos mostrando aqui, né, esse movimento aqui, ó, que são, né, a turma que está lá. Mas antes vamos mostrar um pouco da região de Catatumbo, onde fica a produção de coca, tá certo? Olha aí, ó, onde está esse verdinho mais claro são plantações, entendeu? E cultivo. Aí, ó, no meio da serra, olha só, tudo isso aí é em Catatumbo, tá certo? Então, isso aí é controlado por essas forças paramilitares, entendeu? Esse é o rio Catatumbo e olha em volta, olha, tá vendo? Tudo isso é plantação, né, de coca que abastece, né? Agora aqui, ó, é a parte de escoamento, tá certo? Vai pela Venezuela e aí entra no Caribe, né? Haiti é um posto, né? E aí vai até Miami, tá certo? Então abastece Miami por aqui. Agora, quem é que manda em Miami? Aí é que nós vamos tentar conversar a respeito, entendeu? Bem, isso aí é outra coisa, isso aí é a cidade de Los Angeles, né? Pegando fogo, agora recentemente, tá certo? Se você disser para mim que isso aí é coisa da natureza, né, eu truco. Isso para mim não é coisa da natureza, tá certo? Isso é coisa provocada. Isso aí, no meu entender, foi um ataque terrorista feito em Los Angeles. E eu acho que tem a ver com esses, né, cartéis de droga. Isso é uma teoria minha, tá certo? Mas vamos agora acompanhar aqui, ó, essa região de Catatumba, né? O que está acontecendo lá. E aí eu falo para você, entendeu? Se essas forças paramilitares controlam essa região, entendeu? Aí está o Petro, né? Ele preparando aí um contingente de militares. Mas o que acontece? O processo de paz,
né, que estava sendo feito aí com essas forças paramilitares, era quase que assim, olha, uma vista grossa, uma parceria, tá certo? Vocês faz a plantação de vocês aí, né, cultivam o que vocês têm que cultivar, vendem, não me amolam, tá certo? E eu não amolo vocês. E fica quase assim, uma parceria velada, entendeu? Porque não é possível, né, que uma região do tamanho de Catatumba, né, tenha tanta plantação de coca e o Estado não faça nada, a não ser que não seja, que seja, né, esteja conivente com isso. E aí o que acontece? Essa região que está sendo ocupada hoje, né, por essas forças paramilitares, estão entrando em conflito. E aí dois grupos, né, estão disputando essa área aí. E aí eu pergunto para você, olha aí a plantação, tá vendo? O que acontece? O governo, para tentar desmontar isso aí, é complicado. Por quê? Porque tem demanda, né? Tem sempre alguém comprando. E quem que vai comprar? Né? Uma parte é os americanos. Né? A sociedade americana é a maior consumidora de coca no mundo. Né? E muitas dessas cocas saem daí, de Catatumbo. E quem são os fornecedores? Né? São essas forças paramilitares. Porque para você controlar, né? Inclusive eles também contrabandeiam, faz contrabando, né, de combustível, né, de gasolina. Olha aí, a turma sendo, né, expulsa da região. Por quê? Porque a briga lá está feia. E aí, a história de violência em Catatumbo, né, não é de hoje. Isso é coisa antiga, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar de uma história chamada falso positivo. O que é falso positivo? Era assim, o governo da Colômbia, isso parece que foi em 2006, por aí, o exército, né, do governo, o exército do Estado colombiano, né, iam para essas regiões aí de Catatumbo e outras mais para capturar guerrilheiros. Só que em vez de capturar guerrilheiros, o que eles fariam? O que o exército fazia? Pegava os colonos, né, pessoas moradoras que não tinham nada a ver com guerrilha, né, obrigavam eles a vestirem, né, essas vestimentas de guerrilheiros e executava essa turma, né, de pessoas civis, né, camponeses, agricultores, pessoas comuns, entendeu? E aí, no relatório, era colocado que o exército tinha capturado guerrilheiro, né, entrado em confronto e executado. E aí pega os corpos, né, vestido com roupa de guerrilheiro, isso é encaminhado, né, tira a foto, vira aquela coisa bacana, e essas pessoas são enterradas como guerrilheiras. E os militares que fizeram isso ganham medalhas, né, ganhavam medalhas, eram condecorados. E isso aí trazia dividendos positivos, né, para o governo da época. Agora você imagina, o exército da Colômbia executava civis, pedia o pessoal para vestir de guerrilheiro, entendeu? Executava essas pessoas civis e depois apresentava isso aí como se estivesse matando, né, num confronto, né, guerrilheiros, e ainda ganhando condecoração por isso. Então, a realidade da Colômbia não é das melhores. E a Colômbia é, sem dúvida, hoje o maior problema para Maduro. Por quê? Porque eles controlam a produção da coca, tá certo? Ali é o centro produtor, né, da coca.
a Venezuela acaba sendo um canal, né, de rota para sair, né, do país e do continente, indo em direção, né, aos consumos dos Estados Unidos, né? E aí você tem essas forças paramilitares, né, que controlam essas regiões. Por quê? Porque essas regiões elas são ermas, né? Ficam no meio da floresta, em lugar de difícil acesso, e aí essas forças paramilitares controlam isso aí como se fosse exército mesmo, com metralhadora, com treinamento, com recrutamento, entendeu? E com essa desculpa aí de revolução, né, de força nacional, mas na verdade, né, de libertação da Colômbia, sei lá o quê, mas na verdade mesmo o que se trata é de business, negócios, entendeu? Por quê? Porque a coca é algo altamente rentável. A demanda é muito alta e a oferta é limitada. Por quê? Porque os outros países não podem produzir a coca, né? Essa é uma plantação, né? É né, um tipo de produção que é proibida. E a terra boa para essa plantação, né? A Colômbia tem uma terra muito rica para produzir, né, esse cultivo da coca. E aí, essas regiões que não têm muita presença do Estado, né, é onde essas milícias, né, essas forças paramilitares, né, controlam para garantir essa produção da coca. Mas da onde vem a força mesmo, né? Quem é o poder que fabrica, né, que mantém essa estrutura, né? E isso é lá na ponta, né? É os mercados consumidores. São eles, né, que ditam, né, a existência da produção, né, dessas plantações aí e esse controle desse pessoal aí. E aí o que você tem? Você tem, né, os mercados consumidores, e aí você põe a Europa, né, os Estados Unidos, Brasil parece que é o segundo maior consumidor, né, de coca, né, desse pozinho branco. E você tem essas forças paramilitares, né, que são responsáveis por garantir essa produção, né, dessa substância aí que faz muito mal para uns, mas que muitos adoram, né, e acham que é bom. Muitas festas dessas elites, né, são regadas por esse pozinho branco. Então, ele é muito procurado, muito cobiçado e seria uma espécie de ouro branco. E aí essa turma que mora aí, nesses camponeses, esse pessoal que está aí, eles falam, pô, né, eu vou plantar café, eu vou plantar milho, eu vou plantar cacau, né, e aí mais mercados concorrentes eles vão encontrar. E aí não é uma produção atrativa. Mas a coca é uma produção atrativa, por quê? Porque não é qualquer lugar que pode plantar. Para você plantar coca, você tem que ter, né, quase uma área, né, onde o Estado não se faça presente, porque é ilegal, né? E aí você tem todo um conjunto de coisas ilegais acontecendo, de crimes, né? Por quê? Porque é necessidade de garantir a produção para abastecer aonde? Abastecer esses mercados, Europa, Estados Unidos e um pouco Brasil, né? Um pouco também da América do Sul, América Central, México, né? E aí o que você tem? Você tem a rota de distribuição. Essas forças de guerrilha que trabalham para garantir a produção da coca, né, funciona como uma força de exército mesmo. E isso só acontece, entendeu? Quando o governo faz vista grossa, porque ou o governo aceita ou o governo enfrenta, né,
essas forças paramilitares até a extinção. Se elas sobrevivem, é porque existe, né, um grau de conivência, né, até um grau de parceria. Aí você vê, né, o Diosdado, aí já é a turma da Venezuela se concentrando ali na divisa com as terras de Catatumbo, né? E aí essa turma aí, ó, tem uma relação estreita com esse exército de libertação nacional, né? Então, o que está acontecendo? Vamos imaginar, aí já é uma teoria minha, tá certo? Vamos imaginar que mudou o governo nos Estados Unidos. Não é mais o governo do Biden, né, cujo filho dele, o filho do Biden, era um cara complicado, principalmente nessas áreas aí, né, com relação a esse tipo de transação. E aí, se mudou o governo americano, pode ser também, né, que a turma que tinha moral para fazer, né, a distribuição da coca, né, do pozinho branco, no mercado americano interno, né, vai perder a boquinha. E aí o que acontece? O governo do Trump vai falar assim, não, essa turma não vai mais negociar aqui não. E aí o que acontece? Outros grupos vão querer fazer esse negócio. E aí vai ter que tirar, né, os chefões que estão trabalhando lá na linha de produção. E é aí que eu acho que pode começar. Aí, ó, essa turma toda aí, ó, é de Catatumba. Pessoas que foram desalojadas de suas casas. Fugiram, né, do que pode se considerar um conflito armado, né? Elas foram desalojadas e não tem para onde ir. Não tem. Quem vai alimentar essa turma aí? Aonde eles vão dormir? Aonde eles vão tomar banho? Tá certo? O que eles vão comer? Então, de uma hora para outra, 40 mil pessoas foram desalojadas. E isso aí é o princípio de uma rebelião que pode tirar, né, o sono do Maduro e do presidente da Colômbia, né, Gustavo Petro. Esse aí, ó. Tanto Gustavo Petro como Lula, né, foram parceiros no reconhecer a presença do Maduro como, né, presidente eleito, porque na hora da briga lá, o Maduro estava brigando para ser presidente, né, e o resto do mundo falando que não. Quem estava fazendo meio de campo para ajudar o Maduro? Esse presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro, mais o Lula, presidente do Brasil, né, mais o presidente do México. Esses três ficaram enrolando, né, empurrando com a barriga para o Maduro amortecer, né, o golpe e poder continuar, né? Então, esse conflito que está surgindo ali, né, no coração da Venezuela, junto com a Colômbia, né, envolvendo esses produtores de coca, pode ser o princípio, né, do desmoronamento do poder de Maduro. Tá certo? Por quê? Porque os bonzão que ficavam comprando essa coca deles, né, não tem mais vida fácil na América, né? O governo Trump não vai dar vida fácil para essa turma. Então, o que vai acontecer? Eles estão meio perdidos aí. E aí é onde que pode acontecer o problema que vai minar a autoridade dessas pessoas que estão aí. Vai acontecer o quê? Vai acontecer, né, que essa guerrilha aí entre as várias facções, né, vão disputar o território, vão disputar, né, o mercado, né? Por quê? Porque essa turma aí não vai conseguir, essa turma que já estava negociando na época do governo Biden, não vai conseguir negociar
né, o escoamento da produção de coca que está saindo aí da Venezuela e produzido na Colômbia, né? Então, essa visão que eu estou trazendo para vocês é uma análise que eu estou colocando, né, apresentando aqui de forma empírica, né? Mas eu acho que é o que está pegando. Eu acho que é o que vai trazer, né, o princípio do fim do regime do Maduro, tá certo? E vai levar aí, ó, esse aí é o Pablito, né, o homem poderoso aí da ALN, né, desses, né, essa turma aí, ó. Essa turma aí é os chefões, ó. E eles vão perder a boca. Por quê? Porque o governo americano mudou, né? Os caras que tinham a manha para driblar o governo do Joe Biden não tem mais essa mordomia. Aí o serviço de inteligência vai vir para cima, tá entendendo? E essa turma aí vai ser desalojada. Assim, ó, não tem mais negócio com vocês. Os americanos não querem saber mais de comprar, né, essa produção de vocês aí. Por quê? Porque a gente agora está com outro chefe, né, com outro xerife. Existe a demanda, de uma hora para outra não vai acabar a demanda, mas o que vai acontecer, no meu modo de entender, né? Que o governo americano agora é outro, e aí eles não vão dar mole para quem está fechado com o Maduro. Essa turma que já vinha antes, né, vão ter que ser desalojada. E aí entra, né, a disputa, né, as dissidências da Farc começam a bater de frente com essa turma. Será que é por aí? Ou será que nós estamos viajando na maionese? O fato é que estão matando pessoas inocentes, civis, né, desalojaram mais de 40 mil pessoas, assim, numa sentada, no fim de semana. A área de Catatumba está toda, né, como se diz assim, sai todo mundo daqui. Então está virando, sim, né, um cenário de guerra, está virando um ambiente de conflito. E isso explica porque Maduro está criando esse exercício, né, militar, entre aspas, assim como o Putin falava lá para os, né, russos, nós estamos fazendo um exercício militar, né? A Rússia não está em guerra, é só um exercício militar. E aí Maduro, armando até os dentes, né, a sua população, a sua milícia, né, os seus, que eles chamam de coletivos. Então a sociedade da Bolívia, quer dizer, da Venezuela, está se preparando para o enfrentamento. Você vê aí as fronteiras com o Brasil, como é que está, e tudo indica que isso aí não vai melhorar, né? Pode ser que o governo da Colômbia vai ser arrastado para essa crise. Por quê? Porque o presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro, é parceiro de Maduro, né? Assim como Lula. Por quê? Porque ali está a produção. Aqui no Brasil você não tem produção, então você não tem essas forças armadas paralelas, sabe? Essas forças paramilitares, porque aqui não é país produtor, mas é país consumidor, né? O Brasil é rota do tráfico. Daqui saem rotas para abastecer a Europa, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, como lá é produção, então eles têm essas forças paramilitares, né, dentro do campo para garantir a produção. Aqui é para garantir a distribuição. E aí você tem, né, muitas vezes nas favelas do Rio, né, nas favelas dos grandes centros, onde acontecem, né, esse varejo, né, desse pozinho branco que é produzido lá. E aí o governo tem que fazer vista grossa, porque não pode entrar na favela, não pode misturar com essa turma, né? Por quê? Porque tem quem compre, né? E não é gente só pobre, não, muito é elite mesmo, é rico é que sai
gastando dinheiro com esse pozinho branco aí. Então, se tem procura, se tem demanda, enquanto tiver demanda e demanda forte, vai ter alguém querendo produzir para vender. E como é proibido produzir, vai ter que garantir um estado, né, uma região controlada por facções criminosas que vão driblar a força estatal para poder garantir essa produção. E quem sofre com isso são os colonos, as pessoas da região, né, que acabam ficando reféns dessa situação. Ou são obrigadas a se alistar nessas forças, né, paramilitares, ou são atraídas para a produção, né, da coca, ou acabam ficando vítimas, né, e tendo que sair de lá. Agora eu quero que você comente, porque eu acho que isso aí está pegando. Aqui no Brasil parece que ainda não é notícia em todos os jornais, mas na Colômbia, na Venezuela, isso é assunto direto, tá certo? Eu tenho acompanhado isso aí, né, em noticiários da Colômbia, da Venezuela, de Miami, né, de Londres, todos que falam castelhano. Então, todo esse material que eu tirei aqui, né, eu tirei desses noticiários que eu tenho acompanhado aí. Por quê? Porque sim, o Maduro não vai ter vida fácil, não, tá certo? E eles vão começar a comer pela beirada. E um dos pontos que está sendo atacado agora é justamente a produção da coca, né, que é um problema que ajuda a segurar, né, esses governos, esses regimes ditatoriais. E aí o Gustavo Petro está sendo arrastado para essa crise. A Colômbia e a Venezuela, pode ser que eles vão fazer o abraço do afogado, tá certo? Então tá bom. Comente, né? Quero ver a sua opinião e quero ver se isso aí, se o que eu falei tem fundamento ou não, né? Se isso aí não vai acontecer. Um abraço. Comente, compartilha, curta, tá certo? Vamos tentar entender isso aí. Que eu ainda estou meio cru. Eu estou tentando conhecer essa realidade. Entendeu? Mas pelo que eu estou vendo, o bicho está pegando. E não vai ficar barato, não.